Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 31 de agosto, acabou o mês de agosto, né? Um mês que tem 2 meses dentro dele, né? Então, um mês que é interminável. Mas vamos lá, conseguimos terminar o mês de agosto. A bolsa não deu tantas alegrias assim nesse mês para todo mundo, mas ainda não é um caso de pânico, certo? A gente já vai botar o Ibovão da massa aqui para vocês entenderem um pouco mais, beleza? Ontem nosso Ibovão cedeu 0,73%, ficou abaixo ali dos 118 mil pontos, não conseguiu se segurar, muito impactado ainda pelo setor financeiro, beleza? O setor financeiro pesou bastante, as dúvidas sobre os juros sobre capital próprio ainda pesam na cabeça do investidor, tivemos problemas em relação ao resultado das contas públicas, né? Com o resultado das contas do governo, que não vieram tão boas assim, e a gente já vai explicar isso já quando botarmos lá o Ibovão da massa, beleza? Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise, beleza? Se você ainda não tem conta na XP, aqui embaixo tem um link, né, de abertura de conta, você pode clicar ali e abrir a sua conta. Assim que aparecer na minha base de clientes, eu vou entender com você ali na reunião como é o seu perfil de investidor, que você vai preencher um questionário que é curtinho, rapidinho. Já vamos saber qual é o seu perfil de investidor. E depois vamos ver qual é o seu momento atual, né? O que está acontecendo na sua vida e como está a sua vida. A gente vai entender um pouco mais sobre você, a gente vai bater um papo e depois traçarmos ali o seu objetivo patrimonial. Dentro disso, a gente vai montar juntos, né, uma estratégia para buscar uma taxa-alvo para atingir os seus objetivos, beleza? E fazemos ali a reunião mensal. Todo mês você vai ter uma reunião comigo. Não passa um mês sem ter uma reunião, beleza? Bom, e se está chegando aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dá o like, compartilhe o vídeo. Esse aqui é o Morning Call com fatos e dados sem viés. Todos os ativos que eu mencionar aqui no vídeo não tem nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda. Não deixem de conversar com os seus assessores de investimentos, beleza? E também ter contato com alguns relatórios de analistas, beleza? Os analistas é que podem dar toda a análise, passar para vocês algum tipo de recomendação, beleza? Bom, agora vamos seguir aqui o nosso vídeo, né? Ásia e Pacífico fechando sem uma direção única, né? Fechou ali basicamente misto. Nós tivemos Xangai fechando negativo em 0,55. O setor imobiliário ainda pesa bastante lá na China. Saíram os dados oficiais lá do setor industrial, também veio abaixo ali dos 50, ficou em 49,7, né, representando ali uma taxa de contração um pouco mais suave, porém tendo essa contração, beleza? Então, os investidores, né, todo mundo está aguardando a China dar aquela retomada, né, de crescimento. Então, esse dado, né, do PMI industrial oficial ainda vem ruim, né? Vem ali abaixo da linha de 50, tem a linha de 50, acima de 50 mostra uma expansão na atividade, abaixo dos 50 mostra uma contração, beleza? Então isso é ruim, né? O esperado que era dado ali, né, era em 49,7. Veio até acima ali do esperado, porém veio abaixo ainda dos 50, então isso acaba não sendo tão bom assim, beleza? Bom, um outro fator que saiu na China, que eu vejo até como positivo, é que uma leitura, né, do China Bad Book, né, sobre as empresas chinesas divulgadas, que foi agora na quinta-feira, mostrou que os consumidores, né, tiveram um gasto maior. Então, ou seja, os consumidores começaram a consumir um pouco mais, né? Isso é positivo, porém ainda não refletiu nos dados econômicos. Ainda não tá, a gente não vê esse reflexo. Por quê? O setor imobiliário, que pesa bastante, ele ainda está muito fraco. Então, todos os investidores ainda aguardam ansiosamente ali novas divulgações em relação a ações concretas para estimular esse tipo de atividade e até mesmo o restante da economia. Show? No Japão, as vendas ali saltaram, né? Então, isso foi até bem positivo. Nikkei subindo 0,88%. Japão está mais redondinho do que a China. Vamos aguardar os próximos dados vindos da Ásia e do Pacífico, beleza? A Europa ficou ali até mesmo ligeiramente no campo positivo, né? A gente só tem ali o CAC da França, né, no levemente negativo, 0,02% de queda, né? Ainda tem um fator muito grande ali na França, na zona do euro, em relação aos dados fracos que vêm da zona do euro, né?
e a inflação constante, a inflação não baixa. Então, isso mostra que o BCE pode vir a subir a taxa de juros. O que a Europa acaba vindo num campo positivo é quando tem alguns dados, mas é muito pontual. Os dados fracos vindo dos Estados Unidos animam os investidores da Europa, porque os Estados Unidos pode vir a não subir taxa de juros. Aí faz com que os investidores locais comecem a tomar um pouco mais de risco. Porém, lá na Europa, o cenário está totalmente diferente dos Estados Unidos, né? Então, os dados corporativos, quando tem ações, empresas que caíram bastante, eles acabam sendo tomados, isso acaba levando um pouco mais os índices para cima, assim como aconteceu agora, né? Os dados da UBS, né? Os dados da UBS mostrou ali uns lucros, né, e receitas trimestrais surpreendentes. Então, isso acaba levando um pouco mais de ânimo, né, para os investidores locais. Porém, o cenário para a Europa é de um BCE um pouco mais agressivo na subida da taxa de juros, beleza? O que lá nos Estados Unidos, pelos dados que vieram, os dados estão vindo fracos do mercado de trabalho. O PIB foi revisado para baixo, né? Então, isso reforça que o Banco Central norte-americano possa manter as suas taxas de juros inalteradas e só vir a fazer algum tipo de movimentação para março do ano que vem. Isso anima os investidores, os treasuries começaram a recuar, a se ajustarem melhor e as bolsas americanas acabaram tendo uma alta, né? Hoje, a gente olhando os futuros americanos, estão mistos, né? Antes nós tínhamos ali o Dow Jones subindo um pouco mais, né? O Dow Jones está subindo mais forte, mas nós temos ali o S&P basicamente neutro, né? Basicamente neutro, e o futuro Nasdaq cedendo um pouco mais. Então está sendo uma direção única. Vamos ver como é que vai se dar na abertura. 10h30 da manhã tem a abertura do mercado norte-americano. E tem uma série de indicadores que vai sair ali que eu vou passar para vocês hoje. Daqui a pouco, né? Hoje, ó. Daqui a pouco eu passo esses dados para vocês. Beleza? Bom, vamos aqui agora para o nosso Ibovão da Massa. Deixa eu trazer para vocês, já está aqui na tela. Bom, nosso Ibovespa cedeu aí 0,75%, 0,73%, né? Natural, não tem muito pânico. O que acabou pesando aqui foi justamente o resultado das contas públicas, né? A gente começa uma manhã ali com os dados favoráveis, né? Vieram dados dos Estados Unidos mostrando que o Fed poderia não subir, reforçando que o Fed poderia não subir assim a taxa de juros. Então, isso foi positivo, as bolsas começaram a reagir. Nós tínhamos até mesmo o dólar que estava um pouco travado. Lembra que eu falei sobre os dados que viessem, que estavam para vir ali? Se viessem em linha, né, ou levemente negativo, seria bom. Então, nós vemos ali o índice futuro até tendenciando uma alta, né? Ali o índice futuro subindo, o dólar recuando, mas depois ficou muito travado, né? Na abertura do Ibovespa, as coisas já começaram a se ajustar. Nós tínhamos Vale no campo positivo, nós tínhamos ali os bancos realizando, que aí começaram a ter algumas dúvidas sobre os juros sobre capital próprio. E nós tínhamos ali também a questão do IGPM, né? Que mostrou uma deflação. Então, isso foi positivo. Mostra que o Banco Central tem espaço para corte de taxa de juros. O que está programado para a próxima reunião são 50 base points, só que o mercado já espera 75 base points. Então, isso a gente viu nesse período. Bolsas americanas abriram às 10h30 da manhã, começaram a sair outros dados. Assim, na parte da tarde, quando veio a conta pública, né, que mostrou que tem um déficit fiscal, né, na casa de 35,9 bilhões, né, que foi o esperado, né, a mediana ali pelo broadcast estava na casa de 32 bilhões, né, 31,9. Veio 35,9, ou seja, veio um rombo maior do que o esperado, certo? Então, isso acabou gerando um incômodo nos investidores locais. Os bancos abriram mais ali quando começou a surgir a dúvida sobre o juros sobre capital próprio, até porque o governo agora precisa, de fato, ter mais arrecadação. Então, a previsão da arrecadação do governo eram mais 150 bilhões de reais.
né, para poder zerar o déficit fiscal para o ano que vem. Só que isso agora aumenta para 168 bilhões de reais de novas receitas. Então, o que acontece? É um governo que não quer baixar a questão das despesas públicas. Eles só estão buscando o aumento de arrecadação. Ou seja, é taxa acima de taxa. Então, essa dúvida pairou na cabeça dos investidores. Bancos aceleraram a sua queda. Nós tivemos o dólar subindo, ganhando um pouco mais de força. E o nosso Ibovespa cedendo aí, nosso balvão da massa cedendo 0,73% até o final do dia. Beleza? Então, nós temos aqui o setor bancário, setor financeiro com peso, né? O Itaúzão cedendo 1,9%, Bradescão da Massa cedendo 2%, B3SA3, né? A nossa querida B3 cedendo quase que 2,5%, né? Falar quase 3%. Né? 0,5% faz grande diferença. Nosso Banco do Brasil cedendo aí 1,44%, ou seja, o setor financeiro, os principais ativos cedendo e cedendo bem, cedendo forte, certo? Nós temos aí petróleo e materiais básicos, mantendo ali uma neutralidade, né, ainda com aquela questão do expectativas dos impulsos sobre a China. Né? Vale porque tem ali uma parte ali no suporte, tem as estimativas, né, que a China tende a aumentar os seus estímulos, então isso acaba prevalecendo, deixou o Vale ali basicamente no 0 a 0, e Petrobras subindo aí pela questão do petróleo. Né? Bom, olhando a nossa doleta, o dólar acabou subindo, né? Que acabou ficando lá fora. Nós tínhamos um dólar um pouco mais fraco, né? O índice DXY estava mais fraco. Nesse momento, deixa eu pegar aqui para vocês como é que está o DX. DXY está um pouco mais forte nesse momento, está 0,40% de alta, né? Está ganhando sobre o euro, está forte sobre o euro, sobre a libra, né? O dólar canadense, enfim, está um pouco mais forte, né? Só está ali cedendo frente ao ien, né, japonês, porque os dados vindo do Japão estão um pouco mais fortes, né? Vieram melhores. Ou seja, a gente já tem um dólar mais forte lá fora. Hoje, nós temos a briga da Petax, né? Nós temos a famosa briga da Petax. Então, pode ser que a gente tenha aí um dólar um pouco mais forte, né? Um dólar um pouco mais para cima, ganhando aí, voltando para casa dos 4,95. Por quê? Todo dia tem a Petax, né? Tem o fechamento ali da taxa Petax. A taxa Petax é a taxa que os contratos são regidos por ela, né? Os contratos internacionais são regidos pela taxa da Petax. A maioria dos contratos são regidos por ela. Por isso que os investidores, nesse último dia, apesar da troca do contrato, né? Venceu um contrato ontem, então esse contrato de agosto já passa a ter baixa liquidez, o contrato U, e o contrato V já tem, toda a liquidez vai para o contrato V, né? Então, você que opera dólar já pode mudar aí o seu contrato para evitar você operar algo sem liquidez. Tem essa briga da Petax. Então, nessas negociações da janela da Petax é que a gente vai ver um pouco mais de movimentação do dólar. Então, tudo tendencia para um dólar um pouco mais forte, até porque lá fora o dólar está forte e o cenário interno está conturbado. Beleza? Com o cenário interno conturbado, a gente acaba tendo uma fraqueza maior aqui no nosso real frente ao dólar. Beleza? Saiu o fluxo cambial, né, da total da semana passada, de 21 a 25, ficou negativo em 1,8 bilhões de dólares, então teve uma saída de dólar. A gente vê os estrangeiros posicionados na venda, né, muito mais posicionados na venda, por isso que o nosso Ibovão da Massa acaba não subindo tanto assim, né, quanto deveria, quanto a gente gostaria que fosse, mas ainda, na minha visão, é muito tranquilo, né? Nós fizemos aqui um fundo, temos um outro fundo aqui, né, olhando pelo gráfico diário, outro fundo acima do fundo anterior. Vamos ver como vai se comportar hoje, né? Como vai se comportar hoje. O governo, ele mencionou que os pacotes, né, da Receita do fim da dedutibilidade, olha só, né, do juros sobre capital próprio, ou seja, né, extinguir o juros sobre capital próprio vai ser ainda revisto, né? Vamos botar dessa forma, ainda vão negociar esse fim dos juros sobre capital próprio caso a caso. Então, pode ser que para os bancos tenha um tipo de tratamento e para outras empresas, outros setores terão outro tipo de tratamento. Então,
volta ainda aquela velha história do juros sobre capital próprio, até porque o governo precisa arrecadar um pouco mais. Ontem, assim, a Simone Tebet, né, nossa ministra do Planejamento, acabou mencionando sobre o projeto de lei orçamentário, né, de 2024, que ele tem todos os números plausíveis para que o déficit fiscal seja zerado, beleza? Porém, para isso vai ser preciso aí votar o CARF, né? Precisa ser aprovado para que as coisas possam se encaminhar para essa zeragem do déficit, beleza? Mas a galera que está olhando, né, os investidores, começam a ver que o problema é que só estão visando aumento de arrecadação. Então, isso acaba atrapalhando um pouco questões econômicas, né? Porque não é que as empresas não tenham que pagar tributos, a gente já tem uma carga tributária muito alta, né? Então, isso acaba dificultando novos investimentos para que a economia venha a crescer de uma forma mais sólida, né? Não é somente aumentar a carga tributária, a gente precisa ter um alívio na conta das empresas, dos empresários. O pessoal vai falar assim, pô, Vinícius, mas aí você está favorecendo os ricos, que não sei o quê. A gente só tem emprego porque tem um rico que montou uma empresa. Obviamente, ele montou a empresa para ganhar dinheiro. A partir do momento em que ele não ganha empresa, é mais fácil ele fechar a empresa, jogar o dinheiro dele lá para fora ou então deixar aqui numa renda fixa, rendendo sem problema algum, e você vai perder o seu emprego. Então, assim, você que é empregado, você realmente está fazendo um trabalho para ganhar o seu salário e você depende que aquela empresa fique sólida e ainda mantida ali no mercado. Agora, se você é empresário, você também precisa ter uma carga tributária um pouco mais despressurizada, até mesmo para você fazer novos investimentos para expandir a sua atividade comercial, né, ou a sua empresa, e até mesmo, se for o caso, investir nos seus funcionários. Beleza? Então, isso acaba voltando e sendo benéfico para a sociedade. Certo? Então, pensem sempre dessa forma. Não pensem em empregado contra patrão, porque é besteira isso, galera. Isso é besteira. Show? Bom, vamos olhar aqui agora o calendário de hoje. Né? Hoje nós temos ali o CPI da zona do euro, né? Veio 5,3, mantendo aí em linha com o anterior. Né? O consenso era um recuo para 5,1, mas acabou mantendo ali junto com o anterior, 5,3. Nós temos, hoje pela manhã, dívida bruta em relação ao PIB, né? Nós tínhamos o anterior 73,9, 73,3. Nós temos um consenso aí que vai ser 73,9, né? Um leve crescimento nessa dívida pública em relação ao PIB. Saldo orçamentário nominal. E temos aí o nosso CAGED, né? A nossa taxa de desocupação, que estava ali em 8%, o consenso olha em 7,9%, um recuo aí na nossa taxa de desocupação, nosso mercado de trabalho. Olhando no mercado de trabalho norte-americano, nós temos os pedidos iniciais de seguro-desemprego, né? Então, é mais um dado, né? A gente já vê que o mercado de trabalho, o JOLTS, o ADP vieram fracos. Vamos ver como vai vir os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Se vier um número acima, né, mais gente tendo pedido de seguro-desemprego, está mostrando que o mercado de trabalho realmente está fraco. Aí vamos fechar o quebra-cabeça amanhã com o payroll, né, que é a taxa de desocupação do mercado norte-americano e o ganho médio por hora dos trabalhadores. Se mostrar fraqueza, a gente vai confirmar, né, vamos botar assim, que o Fed pode realmente manter as suas taxas de juros, porque a economia está começando a sentir a pressão da política monetária. E hoje nós temos o índice, né, de PCE, né, que a gente vai ver os gastos de fato do consumidor. É o dado de inflação, indicador de inflação que o Fed utiliza para fazer a leitura para a tomada de decisão, né, ali se vai subir, manter ou baixar a taxa de juros. Beleza? Bom, temos aqui a renda pessoal, mas os dados vão ficar muito em cima do PCE hoje, pedidos iniciais de seguro-desemprego, né, lá nos Estados Unidos, e aqui no nosso Brasil a gente vai olhar as contas públicas. As contas públicas começam a tomar um pouco mais de vulto, isso vai pressionar a questão dos DIs, né, isso também pode vir a pressionar o dólar, né, causar algum tipo de influência no dólar, e automaticamente acaba gerando um estresse no nosso Ibovão da massa. Show?
Vamos ver o que vai acontecer. O setor financeiro tem uma particularidade, que é o juros sobre capital próprio, certo? Sobre os juros sobre capital próprio, JCP. Se vier dados positivos em relação aos juros sobre capital próprio, de manter o que já tem hoje, pode ser que o nosso setor bancário tenha uma alta. Tendo essa alta, pode favorecer o nosso Ibovão da Massa, porque o setor financeiro pesa ali na casa de uns 30%, certo? Se nós tivermos aí nas próximas janelas dados vindo bons da China, né, com impulso, estímulos e tudo, e um minério de ferro um pouco mais forte, a gente pode ver também o setor de materiais básicos subindo. Então, o setor de materiais básicos subindo. Se as commodities lá fora também, petróleo, começar a trazer bons resultados, né? Trazendo aí uma leitura mais forte. Nós podemos ter uma Petrobras e um setor de petróleo também para cima, bancos para cima, materiais básicos para cima e Ibovão para cima. Agora, se os dados, né, de conta, de dívida pública vierem baixo, a gente vai ter um Ibovespa aí travado, querendo subir, porém travado, porque ainda tem gente grande posicionada ali na venda. Tá? Então, entendo essa realização como uma realização natural, certo? Ainda tem muita coisa para acontecer. Você que é do longo prazo tem bastante oportunidade, não percam essas oportunidades. E você do curto prazo, essa semana é uma semana de volatilidade. Movimento tem. Agora, só basta você saber como você se comportar dentro desses movimentos. Show? Então, forte abraço, pessoal. Um bom dia para vocês, né? E até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!